Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A indicação do novo ministro da Justiça, André Mendonça, contrariou muitas expectativas, mas não todas. Não é? Muita gente esperava que fosse indicado o Jorge Oliveira, que é um advogado, tem mais ou menos aí 4 anos como advogado e atua junto a uma das secretarias do Palácio do Planalto, uma daquelas que são bem próximas do presidente. E como ele colocou o Alexandre Ramagem na Polícia Federal, utilizando o critério da proximidade desse policial, desse delegado federal com a sua família, com seus filhos, consigo próprio, imaginava-se que o Jorge Oliveira, que é uma pessoa da sua proximidade, dos seus relacionamentos pessoais, também seria indicado, e o nome dele foi cogitado no próprio Palácio do Planalto, foi mencionado por gente dentro do Palácio do Planalto. Mas aí o presidente conversou, dialogou e chegou à conclusão de que o indicado seria de fato o André Mendonça. E, na verdade, o André Mendonça talvez seja uma indicação muito boa para o presidente para fazer o meio de campo que ele precisa no sentido de preservar o seu mandato. Exatamente com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o nobre ex-advogado-geral da União é uma das pessoas mais próximas do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo, e que foi indicado para a Advocacia Geral da União exatamente pela sua proximidade com o Toffoli. Mas o André Mendonça é também aquele indivíduo que foi criticado por fazer elogios inúmeros ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando de sua eleição em 2002. Dê uma olhada no exemplar da Folha do dia 31 de outubro de 2002, logo depois da eleição em segundo turno do Lula, quando ele faz ali os seus considerandos e observa que o povo se deu uma oportunidade ao eleger Lula, seria um governo voltado para os mais pobres, um governo voltado para transformar o Brasil numa potência da economia mundial, exatamente o que não aconteceu, a não ser nos delírios da propaganda lulista. Eu ia dizer aqui outro termo, mas é importante a gente manter sempre a postura nos comentários públicos, né? Muita gente diz, olha, você é parcial, eu não tenho nada a dizer sobre isso. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que todo mundo no Brasil tem lado. Todo jornalista, toda empresa de comunicação no nosso país tem lado. O que não pode ter lado, absolutamente, é a notícia. A notícia, ela tem que observar todos os critérios de impessoalidade, dando oportunidade a todas as pessoas de se manifestarem. Mas voltando a falar aqui sobre o André Mendonça, então ele publica esse artigo. Passam-se os anos, ele publica um livro em homenagem ao Toffoli. E quem é Dias Toffoli? Dias Toffoli é aquele advogado que começou a sua atuação profissional na militância do PT, nos movimentos de Sem Terra, nos movimentos da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e que depois foi levado para a Advocacia Geral da União, fazendo o mesmo caminho aí do senhor Mendonça, que talvez ele consiga realmente, quer dizer, começa com o PT, vai para a Advocacia Geral da União num governo do PT, no caso do Mendonça, num governo do Bolsonaro, mas que está seguindo à risca a cartilha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por que eu falo isso? Exatamente por conta das argumentações. Primeiro de tudo, a argumentação de que se Lula interviu na Polícia Federal, por que não se pode intervir agora? Por que o Lula trocou comando de investigações da Polícia Federal e o atual presidente Bolsonaro não pode trocar? É um questionamento que eu faço, porque essa é a argumentação que tem sido usada pelo próprio governo para justificar a troca de comando na Polícia Federal. Quando tiraram a indicação do Moro, que havia sido garantida ao então ministro, que a indicação seria sua, de todos os postos-chave, como indicação de confiança. E depois foi tirado porque o presidente entende que deve ser dele a indicação, não é? Como se fosse assim uma mudança completa de paradigma do governo, na medida em que se rompe o compromisso assumido com o então juiz, que renunciou para ser ministro. Colocou 22 anos de magistratura pela janela em função de um projeto que não se realiza. Porque se você vai combater a corrupção utilizando os mesmos princípios dos maiores corruptos da história recente do país,
há que se esperar para ver que combate é esse e de que maneira esse combate vai se consolidar na ação do governo. Mas a medida de mexer na Polícia Federal, ela utilizou como argumento o fato de que o Lula também mexeu. E isso nos leva a acreditar que hoje, muito mais do que a retórica democrática, o que se tem é uma postura de atrelamento às piores práticas da política, da administração e do atentado às leis que nós tivemos na história recente do nosso país. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se não, deixa o seu dislike, mas não deixe de participar. Deixe também os seus comentários e se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino e compartilhe. Tony Rodrigues, Além da Notícia.